Oi gente, aqui do canal The Antenado, tudo bem com vocês? Tô fazendo esse vídeo aqui gravado com a câmera mesmo, sem usar o celular, sem usar fone e sem usar microfone. Primeiro por um teste que eu tenho feito no canal e segundo porque era para ter ido um vídeo ontem, mas devido ao falecimento de duas personalidades importantes da história da televisão brasileira, dois ícones da televisão brasileira, o vídeo que estava planejado ficou completamente sem propósito. Nem as fofoquinhas que eu costumo postar nos shorts tive como fazer, porque a gente ficou sem chão com essas notícias de ontem. Muita gente não soube como reagir àquilo. Eu sei que não são parentes, não são pessoas ligadas diretamente a gente, mas são ícones da nossa profissão. São pessoas que estão ligadas à nossa profissão. São pessoas que fizeram a televisão ser do jeito que ela é hoje. E a gente precisa falar sobre isso de uma certa maneira. A gente precisa falar da cultura brasileira. Essas pessoas são responsáveis pela cultura brasileira. Para muita gente, talvez o Tarcísio Meira seja apenas aquele ator, aquele símbolo de masculinidade, aquele ator viril que fez o João Coragem, um dos personagens mais famosos dele. Aliás, acho que é o personagem mais famoso dele, pelo menos para quem é mais velho. A audiência mais velha que assiste ao nosso canal vai saber quem é. E ele sempre cultivou, ele sempre foi a representação máxima da masculinidade, da hombridade na televisão brasileira. Ele foi um dos atores preferidos da Janete Claire, ele sempre esteve em várias novelas da Janete Claire, por sinal. E a notícia que a gente teve ontem foi fulminante, porque apesar de já imaginar que isso podia acontecer, o estado de saúde dele não estava bom, ele já vinha apresentando vários problemas de saúde desde 2018 pelo menos, quando ele fez Orgulho e Paixão. Orgulho e Paixão foi a última novela que ele fez, ele era o Lord Williamson, e ele não foi até o final. O personagem dele saiu na metade da novela, foi substituído por outro personagem, que era a da Natália do Vale, e a novela continuou sem ele. E daquele momento em diante, ele já não estava tão bem de saúde. A família dele falou que ele pegou essa doença por descuido, mas não resistiu. A cultura brasileira também já estava bastante impactada pela morte recente de vários outros grandes atores, como Anissete Bruno, que morreu em dezembro, Paulo Gustavo, que morreu em maio, tudo por conta do agravamento dessa doença, da Covid. E é uma situação difícil, né? A gente que trabalha com isso, que a gente que está sempre atento à vida dessas pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam ligadas a nada, mesmo que a gente não esteja ligado a nada com essas pessoas, elas estão presentes na vida da gente. A gente está todos os dias vendo notícias sobre ela, vendo as notícias sobre essas pessoas. Essas pessoas estão no nosso imaginário, especialmente a gente que gosta de televisão, da cultura pop brasileira. Essas pessoas estão lá. Não tem como a gente negar a presença delas, não tem como a gente fingir que elas não existiram. Elas foram extremamente importantes para a própria construção da cultura brasileira, a cultura de massas do Brasil. Isso foi algo que, por mais que já tivesse acontecido o processo todo ao longo do século XX, foi a partir da grande penetração da televisão no Brasil, ao longo da década de 70, que esses grandes atores se tornaram o que eles são e ficaram conhecidos para todo o Brasil. Porque até então nem a televisão era tão expandida assim pelo Brasil.
Ao contrário, a televisão ela ficava muito restrita a poucas cidades do Brasil que tinha cobertura de televisão, especialmente as grandes capitais. E ainda assim eram programações locais, não eram programações nacionais como a gente tem hoje. E ver essas notícias que saíram esses dias simplesmente acabou com a gente. Muito rápido, o Paulo José acabou morrendo na quarta-feira à noite. A gente já tinha postado um vídeo falando do The Masked Singer, que é aquele reality show da Globo super engraçado. Mas o vídeo que tinha ficado para quinta-feira, também falando sobre os memes desse programa, ficaram sem sentido postar naquele dia. E como vocês estão vendo aqui, eu tive uma pequena alergia nos olhos. Eu não tive condições de postar nenhum vídeo. Tava com o olho muito inchado, mal conseguia abrir os olhos. E como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer vídeo falando, conversando com vocês? Ia ficar meio sem propósito. Mas eu tô postando esse vídeo agora, praticamente sem edição, só mesmo para falar, comentar o quanto essas mortes deixam a cultura brasileira muito mais pobre. Os ícones de uma geração ou de gerações, especialmente no nosso caso, a gente que tem mais de 30 anos, a gente viu essas pessoas, eles fizeram várias novelas que foram sucessos, ícones nacionais. E nacionais eu não me refiro só à produção da Rede Globo, mas nacionais como um todo mundo conhece essas pessoas, conhecem esses atores, o grande trabalho deles. Paulo José foi um dos grandes atores brasileiros, especialmente do cinema brasileiro. Ele sempre teve aquela voz marcante, vários filmes, documentários que ele narrou, bastante conhecidos. E ele é um ator muito versátil, ele era um artista completo. Ele fez várias novelas, a primeira novela dele na televisão, na Globo, Véu de Noiva, ele entrando ali no meio para substituir um outro ator que já tinha saído da Globo. Ele fazendo outros papéis marcantes. Um dos mais marcantes dele com certeza foi Shazam Xerife, que ele fez com Flávio Miliaccio em 72, uma das séries que marcaram a vida das crianças da década de 70. Assim, eu não sou da década de 70, eu nasci 15 anos depois. Mas é interessante a gente ver o quanto isso mobiliza, o quanto essas pessoas são importantes no Brasil, o quanto essas pessoas fizeram pela cultura nacional. E a gente vê que tem um certo desprezo pela cultura brasileira hoje, especialmente das fontes oficiais. Há um certo desprezo, sim, pela cultura brasileira. Há uma certa vontade da cultura brasileira ser praticamente esquecida, que as pessoas não lembrem desses nomes. Há como eu vou dizer, há um esforço de apagar parte da cultura brasileira. Talvez porque a cultura brasileira não seja tão interessante para alguns projetos de poder que a gente tem visto ultimamente. Talvez por causa disso a gente veja as atitudes oficiais de não declarar luto por nenhum deles, de não dar nenhuma nota oficial, como se essas pessoas não tivessem construído a cultura brasileira, não tivessem construído a identidade brasileira nas décadas de 60, 70 e até recentemente, porque todos eles estavam em atividade até recentemente. Tarcísio Meira, até 2018, ele ainda fez novela na televisão. Paulo José, até 2014, até onde ele pôde ir por causa do mal de Alzheimer que ele tinha. Até onde ele pôde trabalhar, ele trabalhou. Ele fez um personagem em Família. Eu sei que em Família não foi um grande sucesso de público. Não foi uma novela de grande sucesso que a Globo fez em 2014. Foi um dos grandes fracassos da Globo naquele ano. Mas ela tinha essas histórias sensíveis que de fato eram baseadas na vivência do próprio ator. No caso do Paulo José, o personagem dele também tinha um mal de Alzheimer na novela.
É muito triste ver como a cultura brasileira hoje está relegada a praticamente o zero. Nós vimos recentemente o quanto isso está relegado a zero. Nós vimos aí recentemente, eu postei um vídeo inclusive no dia que aconteceu, a Cinemateca Brasileira pegando fogo, o quanto isso representou a queima de filmes e documentos importantíssimos da cultura brasileira, do cinema nacional. Coisas que foram feitas e foram revolucionárias de uma certa forma por causa de todo o contexto em que elas aconteceram. Há um projeto, sim. Não um projeto de manter a cultura brasileira. Há um projeto de apagá-la. E a gente não pode permitir que isso continue. A cultura brasileira, a cultura pop brasileira, a cultura brasileira em geral, é uma cultura muito ampla, muito bonita. Não entendo por que as pessoas não gostam dela. Não entendo por que há tanta desvalorização da cultura brasileira. Não consigo entender por que toda essa desvalorização da cultura brasileira. E eu não consigo entender mais ainda por que as pessoas estão usando a morte desses atores como bandeira política para dizer que as vacinas não funcionam. Eu não consigo entender por que você está fazendo isso, por que as pessoas estão fazendo isso. Isso é tripudiar, isso é desconsiderar o sofrimento do outro. Vocês acham que está sendo fácil para a família desses atores? Você acha que está sendo fácil, especialmente para Glória Menezes, que ficou o amor da vida dela, 60 anos da vida dela que não vão voltar mais. 60 anos que foram enterrados hoje. Foram enterrados que simplesmente ela não tem mais como voltar atrás. É muito triste ver o quanto o Brasil, nesses últimos anos, tem se degradado muito. O quanto a cultura brasileira tem sido relegada ao último lugar. O quanto o próprio Brasil não vê a sua própria riqueza, a sua própria história. É muito triste. Fazer um vídeo assim, de opinião, eu não gosto muito de fazer vídeos com tanta opinião assim. Porque quando a gente atende um público bem amplo, às vezes as pessoas podem ficar incomodadas com opinião que vá de encontro com as suas crenças políticas. Eu tenho as minhas crenças políticas, como todo mundo, qualquer pessoa tem. Eu tenho as minhas crenças políticas, tenho as minhas próprias visões políticas, mas o Ter Antenado não é um espaço, pelo menos até agora, para isso. É um espaço de entretenimento, é um espaço para a gente falar de cultura pop. Não é um espaço para a gente falar de questões políticas. Mas, infelizmente, a morte de dois grandes ícones nacionais não tem como a gente deixar passar. Não tem como. Quando Eva Vilma se foi, nós fizemos um vídeo em homenagem a ela. E agora, com a partida do Paulo José e do Tarcísio Meira, queria poder fazer o mesmo. Mas infelizmente as imagens dos dois, as novelas que eles participaram e filmes, tudo tem proteção de direitos autorais. Não posso simplesmente pegar essas imagens e postá-las aqui. Simplesmente porque se eu fizer isso, o meu canal vai ser banido. Então, esse vídeo é só uma reflexão sobre tudo o que a gente tem vivido no Brasil, sobre a falta de importância que as autoridades têm dado para a cultura brasileira. É muito triste ver isso acontecer da maneira que está acontecendo. Muito triste mesmo. E, assim, eu me despeço nesse vídeo agora e eu vou deixar aí com vocês uma playlist falando de novelas, contando as histórias da cultura brasileira. Tem os vídeos das fofoquinhas que você também pode clicar e continuar com a gente. E a gente se vê nos próximos vídeos. E eu espero que dessa vez mais alegres. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
livre! Vamos. Livre dos bens materiais. Para encontrar o céu, às vezes, é preciso percorrer os caminhos mais estranhos. Eu que o diga. João, adeus. Obrigado por ter relembrado o que eu tinha de melhor. Meu Deus. Um dia nos veremos lá. Mais cedo do que você pensa.